Olá, começa agora o Mais Saúde, mais um programa com muita informação, conteúdo, novidade para você aí de casa. Com certeza, muitas informações e super interessante. Hoje nós vamos falar de castração dos animais. Acompanhe! À medida que as pessoas têm mais informação, muitas perguntas vêm sendo respondidas no que se refere à castração. Mas ainda assim, o debate é grande e há muitas dúvidas com relação à esterilização de cães, gatos e outros animais. E esse é o tema de hoje, né, doutor? E hoje, para falar sobre esse assunto e contar as novidades sobre esse tema, nós trouxemos aqui a doutora Vivian. Bem-vinda, doutora! Bem-vinda, doutora. A doutora Vivian, ela é médica veterinária do Hospital Veterinário Pet Care. Então, muito obrigada pela participação, por ter aceitado o nosso convite para estar aqui hoje. Obrigada a vocês pelo convite, eu agradeço bastante. Doutora, e fala pra gente, o que é de mais novo, né, as informações mais recentes sobre qual o momento de fazer a castração dos animais, né, com relação à sua idade, ao seu sexo, à sua raça, como é que tá isso aí, doutor? O que a gente vê, né, dia após dia, com o tempo, a veterinária está se atualizando, né? Então, muitas coisas que antes eram verdades, hoje em dia não são mais, né? Uma coisa que antigamente se falava, a cachorrinha precisa ter um filhote para depois ser castrada. Verdade. Não, hoje em dia a gente sabe que isso não é verdade, né? Muito pelo contrário, a indicação de castrar, caso não exista intenção de reproduzir o animal, o quanto antes, né? Mas estudos recentes indicam que o quanto antes varia também para animais maiores e de animais menores, né? Os animais menores a gente sabe que podem ser castrados até mesmo antes do primeiro cio, né? Enquanto os animais maiores, os labradores, rottweilers, a indicação é que seja entre o primeiro e o segundo cio. E por que isso, né? doutora? A gente sabe que a castração precoce nas fêmeas, ela evita que elas desenvolvam doenças, né? No caso das fêmeas que são castradas, o câncer de mama é a principal, né, doença que a gente consegue prevenir. Por quê? Os estudos mostram que a gente castrando o animal até o terceiro cio, a gente tem uma redução, uma chance de ter câncer futura de 2,5%, né? Sendo que para os animais de pequeno porte que a gente castra antes, essa chance é de 0,5%. Então, o câncer de mama nas fêmeas é uma coisa facilmente evitada com a castração. Os animais de grande porte, por que, né, que a gente prefere esperar que eles tenham um cio, no caso, né? Por que surgiu essa Alguma dúvida? particularidade? Existem os prós e os contras, né? Tudo tem seus Como prós e tudo os na vida. contras. O que a gente vê é que o animal castrado pode ganhar peso, né? No caso dos animais de grande porte, existem chances de ter incontinência urinária, por conta do ganho de peso, algumas doenças locomotoras. Então, a gente sabe que a partir do momento que o animal tem o seu primeiro cio, a liberação de hormônios já evita que essas doenças aconteçam, né? Uma coisa também que os cachorros... Diminui a chance, pelo menos. Diminui a chance, Os cachorros grandes também, quando são castrados muito precocemente, eles podem ficar com a vulvinha infantil, né? Então, a vulva da fêmea fica muito pequenininha, as peles ali ao redor acabam tendo consequências, né? Causa dermatite ali na região, pode ter infecção urinária por conta disso, né? Então, tudo isso, no primeiro cio, a gente já consegue reduzir bem, né? Porque ela chega à sua maturidade sexual, então o sistema geniturinário dela se desenvolve e vai ser muito mais saudável para ela, né? Por isso que os animais de grande porte, o ideal é que seja entre o primeiro e o segundo cio, mas assim, a gente sabe que cada caso é um caso, né? Então, se você tiver o seu animal que você não tem intenção de reproduzi-lo, o ideal é sempre conversar com o veterinário que cuida do animalzinho. Que cuida do animal, né? O seu veterinário de confiança que vai indicar para aquele animal quando que é o melhor momento.
O tema do Mais Saúde de hoje é castração. Portanto, então, fique com a história da Teodora, que recentemente foi castrada, e da sua tutora, Angélica. Não é, Teodora? Foi um encontro mágico, único, né? Apesar de ter sido um pouco traumático no início. Eu estava saindo da fisioterapia, um pouco distraída, e eu quase atropelei a Teodora. E eu percebi que ela era bebê. E foi então que ela entrou no meu carro e eu já trouxe ela embora para casa. Então foi realmente mágico, foi único, ela era minha. Olha, eu tenho um anjo na minha vida que chama Marcelo Zulato. Eu sempre ligo para ele, né? Eu já tenho uma outra cachorra, que é a Laila, que eu resgatei ela há 3 anos, ela tá comigo. E ele, na verdade, ele me convenceu a fazer a cirurgia quando ele me disse que seria super importante aproveitar que a Teodora ainda não tinha entrado no primeiro cio. Porque se ela não tem o primeiro cio, a chance dela não ter um câncer de mama é de 100% se ela opera. Eu fiquei muito tranquila porque eu fui conversar com a anestesista e ela falou, olha, Angélica, existe um risco sim e tal, mas você pode ficar tranquila. Me deu um termo para eu assinar. A cirurgia demorou mais ou menos 1 hora e pouco. A anestesista me ligou quando terminou a cirurgia, dizendo que estava tudo bem. Quando eu cheguei, ela estava deitada, quietinha, num colchãozinho térmico. O Marcelo já colocou ela para andar, ela já fez o primeiro xixi, ainda estava meio abobalhada. Ele me mostrou o curativo, disse que era para eu não mexer, colocou um macacãozinho cirúrgico e me explicou que esse macacão ia proteger a incisão para que ela não mordesse, não lambesse o local. Foi bem tranquilo o pós-operatório dela, nada de bicho de 7 cabeças. No outro dia, parece que nada tinha acontecido. Ela pulava nesse sofá, ela já brincava com a Laila, absolutamente normal e natural. A Teodora sempre foi bastante agitada. Eu acho que por uma questão hormonal já, a Teodora já está bem mais tranquila. Eu acho que isso é gradativo, mas eu já sinto alguma melhora. A questão é, se você não quer que o seu animal cruze para ter filhotes, né, a fêmea, porque se você quer isso, então a castração não entra aí. Agora, se o intuito não é esse, castração na certa. Não tem sofrimento para a fêmea, para o cachorro. Doutora, no momento que o tutor ele tem essa conversa sobre a castração, apesar dele já saber assim, o que é a castração em si, tem muita dúvida ainda em cima dessa questão? Tem dúvida e tem até às vezes um pouco de preconceito, né? Principalmente acho que em relação aos cães machos. Os machinhos. Que muitos homens, né, se colocam no lugar do cão, falam, eu não quero castrar, né, meu animal. Mas a gente sabe que para eles isso é indiferente, Verdade, né? O cachorro, ele não precisa ter tido uma namorada, ele não tem essa consciência que nós temos, né? Racional, né? né? E o procedimento é bem seguro, é bem tranquilo também. Algumas décadas, algumas pessoas, né, levantavam a questão dos maus tratos. Queria que você falasse sobre isso, doutora. Sim. Hoje em dia, né, graças à evolução da veterinária, nós temos anestesia muito segura, né? Muitas vezes feito por um veterinário especializado em anestesia. Nós temos os exames pré-anestésicos, então mesmo um animal que tem alguma doença prévia, tudo mais, a gente consegue se cercar desses riscos, né, e evitar que existam complicações. O procedimento é feito com anestesia geral, então o animal fica inconsciente, com medicação para dor, tudo no ambiente controlado, tudo monitorado. Então, assim... Super seguro, né, Super doutora? seguro. Você precisa ter confiança, né, no lugar, no veterinário que você escolher para isso, para saber que realmente ele vai estar fazendo aquilo da melhor forma para o seu animal, né? Fazendo tudo certinho,
é uma recuperação super rápida, é bem tranquilo e dificilmente a gente vê complicações, né, nesses O que é a procedimentos. recuperação super rápida? Assim, em dias, semanas? Geralmente, né, a gente fala assim, eles podem no primeiro, segundo dia até ficar um pouquinho mais quietinhos, né, mas normalmente eles já querem ter uma vida normal, né, a fêmea... Alguns têm até que segurar, né? Alguns têm que até que segurar. A fêmea é um pouco menos, o procedimento da fêmea é um pouquinho mais complicado, né, porque tem que abrir o abdômen, é uma cirurgia um pouquinho mais delicada, um pouquinho mais dolorida. Só aproveitando o gancho, né? O pessoal de casa que não sabe, mas se retira o útero e os ovários das fêmeas e dos machos acaba se retirando os testículos, né, doutora? Isso. Tem gente que não entende muito bem o que é feito nessa cirurgia de castração. Isso. Então é isso, gente. Procurar o veterinário de confiança de vocês ou que algum parente indica, ou um amigo, e buscar todos esses recursos que a doutora falou, de anestesia, anestesia inalatória, que é mais segura, né, doutora? Isso, anestesia inalatória. Muitas De vezes a preferência gente que tenha um anestesista junto, acompanhando o procedimento. Isso, às vezes faz anestesia epidural. A gente hoje em dia tem bastante Recursos. tecnologia, bastante recursos para fazer com que esse momento seja o menos sofrido possível para o animal, né? Para não ser dolorido, não ser traumático, nada assim. Doutora, vamos agora para uma pergunta de um internauta, um telespectador que está acompanhando a gente nesse momento, como outras pessoas que podem também mandar mensagens, dúvidas, que a gente responde aqui no estúdio. É o Cláudio Pires, da Moca. E ele tem a dúvida de que essas doenças que a doutora comentou agora, elas não podem ser prevenidas também com alguns exames regulares, se há realmente a necessidade de castração. Prevenir com exame é um pouco complicado, porque, por exemplo, o câncer, né, de mama, no caso, a gente só vai descobrir que ele existe uma vez que ele já está instalado, né? Então... Quando aparece o nódulozinho ali na cadeia mamária. Quando sente o nódulozinho ali na cadeia. E aí, quando encontra o nódulo, infelizmente, já existe a chance de ser um tumor maligno, né? E aí a indicação é remoção cirúrgica e castração. Da cadeia mamária, inclusive, né, doutora? Muitas vezes, Aí tira a cadeia a mamária. cirurgia se passa a ser bem maior do que uma simples cirurgia castração. bem mais completa, né? Isso se o tumor foi encontrado pequeno, porque se também for um tumor grande, existe o risco de metástase, né? Do tumor se espalhar pelo corpo e tudo mais. Outras doenças, por exemplo, a infecção uterina, né? Ela muitas vezes é uma doença silenciosa, uma vez que a fêmea desenvolve essa doença, ela só vai começar a demonstrar sintomas, então ficar mais prostrada, parar de comer, quando realmente a infecção já está num grau avançado, né? Então, assim, acaba entrando numa cirurgia, acaba tendo que ser castrada, porém deixa numa de situação ser, emergencial, deixa né? de ser aquela castração eletiva, né, com o paciente saudável, para entrar numa castração com risco de infecção generalizada, uma castração com muito mais risco, né? Então, realmente não vale a pena, né? Não vale a pena a gente esperar acontecer para castrar, né? O ideal realmente é castrar para evitar que isso tudo aconteça. Por mais que existam todas essas vantagens, né? Ainda tem muitas pessoas que têm esse preconceito, né? Acho que vai estar judiando do animalzinho. Eu, pelo menos no meu dia a dia, eu encontro esse tipo de situação onde alguns proprietários veem assim, mas é uma mutilação para o meu animal. Então essa é a oportunidade que a gente tem aqui nesse programa de passar essas coisas para vocês de que realmente não é nada tão sofrível, que o animal não sente dor, ele estando feito uma anestesia correta, trabalhando com toda a segurança, a esterilização que pede esse procedimento, é super tranquilo. De verdade, muitos animais saem da clínica abanando o rabinho e vão para casa, nem parece que passaram por uma cirurgia. Isso que é bacana de a gente passar para vocês e para vocês terem essa tranquilidade em buscar essa informação, né, corretamente, para perder esse preconceito, né, que não vai estar mutilando ninguém. Né? Mesmo, muita gente tem medo, mas é anestesia. Existem exames, né, que a gente faz para saber se aquele animal está apto a ser anestesiado. Então, realmente tem que conversar com o seu veterinário, você tem que se sentir seguro, mas saber que é um procedimento importante para a saúde do animal, né? Vocês passaram informações referentes aos benefícios. Para a gente encerrar esse bloco, eu gostaria que até o próprio Dr. Marcelo, vocês falassem um pouquinho sobre as contraindicações. Existe contraindicação?
para fêmeas grandes, o ideal é esperar acontecer o primeiro cio, né? Para que elas não tenham Fica complicações. contraindicado fazer antes do primeiro cio. Antes do primeiro cio. Muitas vezes, pessoas que procuram, por exemplo, um cão de guarda, né? Um cão de guarda castrado, a castração, né, no macho, ela afeta bastante o comportamento. Então Vai ele tirar acaba, dele a principal característica acaba dele, né? se transformando num cachorro mais dócil, um cachorro que não se importa tanto com o território. Então, um cão de guarda é mais legal não ser castrado. Não chega a ser uma contraindicação, porém perde um pouco o propósito aí do cão de guarda, né? Não sei se... Eu acho que a maior contraindicação, assim, não vou dizer contraindicação, mas um efeito colateral é a obesidade, né, para alguns cães. Inclusive também, nós estamos conversando há pouco, para algumas raças de grande porte também, essa é uma questão que faz com que a gente castre entre o primeiro e o segundo cio, né, de ganho de peso durante a vida. Isso é um problema que vai se arrastar pela vida toda. É uma coisa que a gente realmente vai ter que lutar contra, então buscar fazer de forma correta para tentar minimizar a chance disso acontecer. Hoje em dia, né, os animais estão mais sedentários, igual nós humanos, né, eles estão morando em apartamento, estão fazendo menos exercício, e a gente sabe que a castração é um fator predisponente de obesidade, né? Então, é um animal que, assim, algumas raças que são mais propensas a ganhar peso, né, labradores, bulldogs, beagle, é legal dar uma controlada na alimentação, né? Até porque... Logo depois de castrado já reduzir, né? Logo depois de castrado já começar a controlar. Não deixar comida à vontade, né? Dar a quantidade certa para o seu animal, que aí a gente consegue reduzir bem essa propensão à obesidade e estimular eles a fazer exercício, né? Passear, levar no parque. Eles precisam ter uma vidinha saudável também. Doutor, o bate-papo está muito bom, muita informação bacana para mim também como apresentadora, mas principalmente para as pessoas de casa. No próximo bloco a gente retoma esse tema para falar ainda mais sobre castração e outros conceitos aí relacionados à castração. Com certeza, temos muito mais a falar sobre esse tema. Não saia daí.